E eu queria compartilhar com vocês, na verdade, uma conversa que eu tive recentemente com um rapaz lá em casa, com um amigo, um jovem. A gente conversava sobre as crises dele, de ansiedade, crises de insegurança. E compartilhando com ele, assim, ficou muito claro como a insegurança ela está fundamentada, talvez no mesmo fundamento da autoconfiança. Eu estava conversando com ele, expliquei várias coisas para ele, disse que até mesmo quando a gente se sente inseguro, na verdade é porque a nossa confiança está em nós mesmos. Isso parece uma coisa meio estranha de entender, mas ao mesmo tempo é simples. Se nós nos sentimos inseguros, é porque, na verdade, a gente olha para a nossa capacidade, a gente olha para a nossa condição, faz conta, e aí nós raciocinamos e chegamos a uma conclusão. Então, a gente pode dizer que a insegurança, tanto quanto o excesso de autoconfiança, está fundado numa mesma coisa, está fundamentado numa mesma coisa. Estava explicando isso para ele, conversando. Eu queria abrir um pouquinho dessa conversa que eu tive com ele lá em casa, na mesa, porque eu penso que é um tema que Deus tem falado com a gente. Nós falamos aqui, eu lembro que eu tive aqui no mês passado, eu compartilhei um pouquinho sobre o mundo. Falei que esse é um tema, inclusive, que a gente rotineiramente precisa conversar. Rotineiramente a gente precisa relembrar, compreender, buscar mais luz de Deus, e saber o que é esse inimigo que é o mundo, né, para a gente saber se comportar com ele. E também é necessário que a gente compreenda os demais inimigos que nós temos. Nós temos alguns inimigos que lutam contra a nossa caminhada, que impedem o nosso desenvolvimento para que a gente alcance o alvo que Deus tem para nós. A soberana vocação, lembra da soberana vocação? Eu compartilhei aqui, falei um pouquinho sobre essa soberana vocação, sobre o prêmio da soberana vocação. Compartilhamos sobre tudo isso. E eu penso que esse tema que eu estava conversando com esse rapaz tem a ver também com outro inimigo que nós lutamos, que é a nossa carne. Às vezes a gente fala sobre a carne, mas talvez a gente não tenha uma compreensão clara sobre o que é a carne, para a gente de verdade lutar contra ela. Muitas vezes a gente até alimenta ela, não é verdade? Às vezes a gente não identifica assim, poxa, isso aqui é carne e tal. E tanto um extremo quanto o outro, eu poderia dizer que estão fundamentados na autossuficiência humana. Tanto quando a gente se sente inseguro para realizar alguma coisa, quanto a gente se sente hipercapaz. Eu não sei se foi o Jamê que falou, acho que foi o Jamê que falou isso uma vez. Ele disse assim, se você, algum dia você se levantar e você se sentir incapaz, você volta para a cama, dorme de novo, tenta de novo, porque você tem que ter certeza que você é incapaz. Você não tem que se sentir incapaz, você tem que ter a certeza absoluta. Eu achei muito legal essa visão que o Jamê trouxe. Então, assim, eu queria ler alguns textos, eu queria expor alguns textos da palavra, vocês. Eu queria definir, assim, para a gente falar a mesma língua, queria definir o que é ser carnal. Queria que a gente abrisse lá em Romanos 7, capítulo 7, versículo 14. É um texto interessante, RA, beleza, vamos lá. Versão RA. Acho que a minha também está na RA. Diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou o quê? Sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 7,14. Ou seja, Paulo ele reconhecia assim, na maior, sem nenhum problema. Ele dizia assim, eu sou carnal. Eu sou carnal. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Logo, se eu sou carnal, como que eu percebo que eu sou carnal? Porque eu sou vendido à escravidão do pecado. Isso é uma coisa que a gente não consegue muitas vezes conceber, entender. Poxa, se a gente nasceu de novo, agora nós temos
um ser habitando dentro de nós. Como assim nós somos carnais? Nós temos, de fato, o Espírito Santo, mas nós precisamos reconhecer: a carne é forte. Embora Jesus tenha falado que a carne é fraca, né? É fraca no sentido de ela não consegue resistir muito a determinadas situações, mas na verdade a nossa carne é muito forte. Não querendo desmentir Jesus, quem sou eu, né? Mas se a gente quiser trazer para uma compreensão do nosso dia a dia, dá para a gente imaginar assim: poxa, a carne é fraca porque na verdade ela está muito forte, muito fortalecida dentro de nós e faz com que a gente ceda a determinadas situações. E eu explicava isso para o rapaz, esse irmão. Eu expliquei para ele sobre o homem carnal, como que um homem carnal confia em si mesmo. Ele confia no seu próprio intelecto, na sua própria intuição e no seu próprio vigor. É isso que acontece com o homem carnal. Em Jeremias 17, Jeremias, lá, o profeta, ele deixa isso muito claro, versículo 5, ele diz assim: assim diz o Senhor, o quê? Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, ele faz da carne mortal o seu braço. O intelecto, a razão, a intuição, o vigor, é o que nós muitas vezes nos confiamos. Você vê isso muito claramente no nosso dia a dia. Se você observar, você vai ver o quanto a gente confia nisso. O nosso intelecto, a gente se compara com as pessoas, inclusive, nós confiamos na nossa intuição, nós sabemos, poxa, o sexto sentido. Tem uma irmã que está olhando para mim rindo muito, porque quando a gente ia lá compartilhar o evangelho com ela, ela falava assim: Dinho, eu tenho sexto sentido, eu tinha certeza sempre de tudo. Engraçado. Aí ela pegava o marido dela assim, arrepiava o marido dela, falava um monte de coisa. Não, que eu sei que ele tá aprontando, que não sei o quê, papapá. Não era nada daquilo que ela imaginava, mas ela confiava extremamente no sexto sentido dela. O homem carnal confia na sua intuição também. Nem sempre a intuição é espiritual. Existe uma intuição carnal. Existem impressões, nós temos impressões sobre as pessoas, nós julgamos precipitadamente, né? Uma das coisas que as pessoas não conseguem também entender, que às vezes Jesus fala, não julgais, mas depois você vai ver que existem mandamentos para a gente aprender a julgar, a gente precisa julgar, sim. O que Jesus condena é um juízo precipitado, temerário, sem os critérios corretos, a gente olha assim, já julga, a gente olha para a pessoa e já não bate o santo com ela, que fala, né? Esse negócio, bateu encaixou o negócio. Hã? O anjo da guarda é melhor, né? Bateu o anjo da guarda, não sei qual que é pior não, Zé. Mas eu falava para ele também que o homem carnal, ele se apropria no próprio entendimento. Embora pareça a mesma coisa, quando Jeremias diz que faz do seu braço mortal a sua força, a sua confiança, né? Mas o homem carnal, ele se apropria também, se apoia no próprio entendimento dele, a forma como ele entende as coisas, que tem a ver com o que eu estava falando antes. Tanto que em Provérbios 3:5, você pode colocar, Tita, por favor? Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Alguém sabe o que é se estribar ou não? Se estribar é uma palavra antiga, né, que ninguém usa mais, mas se estribar é apoiar. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Endireitará os teus caminhos, né? Seria mais ou menos isso. Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no próprio entendimento. Eu estava conversando sobre tudo isso com ele e fui explicando o seguinte, que nós não devemos nem confiar no nosso taco e também nem devemos ficar medrosos. Porque tem, como eu falei, a autoconfiança leva a gente para esses dois extremos. A gente não tem nem que
se apoiar numa coisa, nem se apoiar em outra. Eu falei com ele, a gente precisa ter a certeza de quem está conosco. É isso que a gente precisa ter certeza. Quem está dentro de nós? Aí ele já sabia a resposta. Como um bom discípulo, respondeu, eu sei que Jesus está dentro de mim, mora dentro de mim. Mas a gente poderia ficar só com essa conversa e eu poderia simplesmente ali ter uma conversa com ele motivacional, em que eu mostraria isso para ele. Mostraria para ele que Deus está com ele, que o Senhor está com ele, então ele poderia ser corajoso, forte, valente. Vai lá e faz teu nome. Mas a coisa não é bem assim. Não é vai lá e faz o teu nome. Não é vai lá e faz o que você quiser. Eu fiquei meditando muito depois dessa conversa, porque talvez se a gente para só por aqui, até onde eu cheguei, pode parecer simplesmente um discurso, como eu falei, motivacional. Só que a carga do meu coração, na verdade o que Deus quer de nós, é que a gente compreenda essas coisas para a gente, escuta bem o que eu vou te dizer, assim, para a gente ser quem Ele quer que a gente seja e realizar as obras que Ele quer que a gente realize. Existe uma diferença de eu motivar esse irmão simplesmente para ele confiar mais nele, e existe uma diferença de eu dizer para esse irmão, você tem que saber quem está com você, porque na verdade agora quem vive não tem que ser você. Quem vive tem que ser outra pessoa, que tem que viver através de você. E a gente vai chegar lá para não ficar muito confuso. Eu vou continuar falando sobre o homem carnal, o que eu falei para ele, dando um perfil aqui do que seria esse homem carnal. E tudo isso aqui é reflexão da minha própria vida, tá? É reflexão baseada também no convívio com a igreja, com os irmãos, andando junto, carregando as cargas juntos. Então, eu vou dizer, estou falando aqui sobre mim e também sobre alguns de vocês. Os próximos. Fui inspirado. O homem carnal, ele também se gloria em si mesmo. Paulo fala assim, em Gálatas 6, versículo 12. Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Está assim, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão aonde? Na cruz de Cristo, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não? Gálatas 6,12? Perdão, 6,14 então. A notação aqui está errada. Eu deixo aqui para facilitar, mas dificulta de vez em quando. 14. Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim mesmo, para mim, e eu para o mundo, perdão. Paulo fala isso algumas vezes. Se você for ver os momentos, as circunstâncias que ele fala isso, ele está dizendo que ele tem muito motivo de se orgulhar. Não sei se vocês se recordam disso, se você for ler tanto a carta aos Coríntios quanto a carta aos Gálatas também, você vai ver isso. Paulo tinha muitos motivos para olhar para ele mesmo e se gloriar. Tem uma hora que ele fala, né? Vou me fazer de louco aqui com vocês. Já que é para se gloriar, então eu vou me fazer de louco com vocês aqui e vou dizer o seguinte para vocês. Eu sou judeu, circuncidado ao 8º dia, pela lei fariseu, sou da seita dos fariseus lá, criado aos pés de Gamaliel. Aí começa a dar uma tribo, começa a dar uma longa lista lá do currículo dele, por que ele poderia se gloriar. Fala da tribo de Benjamim, que não sei o quê, vai lá atrás e começa a dizer os motivos que ele tinha para se gloriar. E nós temos essa mania, a gente é capaz de fazer isso, de se gloriar em determinadas coisas. Talvez não em 100% do que a gente faz, mas eu já percebi no meu coração, não sei se vocês já viram isso também no de vocês, mas às vezes você não quer se gloriar de tudo, dizer assim, fui eu que fiz, porque também pega mal, né? Se você chegar perto de uma pessoa um pouco mais espiritual, ela vai te discernir rapidinho, pô, que cara, né, nada a ver, cara soberbo, altivo. Mas às vezes a gente se gloria, a gente quer uma glória, a gente quer 1% da glória.
Nem que seja 0,55% a gente quer. Pô, mas fui eu que fiz. Né? Não sei se vocês já perceberam isso. A gente quer esse reconhecimento, a glória. Glória é visibilidade. Quando a gente fala de gloriar-se fala de você se tornar visível. Glória fala de você tornar visível. Então a gente está sempre querendo puxar para nós. Vou dizer, eu estou sempre querendo puxar para mim, pelo menos um cadinho, assim, pelo menos 1% do reconhecimento humano e da glória. Só que isso aí vai ser um problema lá na frente para mim. A carne, ela faz com que a gente se glorie em si mesmo. Então, Paulo, esperto, fala, longe de mim gloriar-me. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim. O homem carnal, estava explicando para ele também, o homem carnal é muito pretensioso. Muito pretensioso. Eu lembrei desse texto aqui e anotei Tiago 4, versículo 13, vê se está certinho. Prestem atenção, começa, pelo menos na NVT, né? Atendei. Eu vou ler aqui na NVT, mas vocês vão acompanhando e vão comparando a versão ARA, Revista Atualizada, que vai dar um caldo legal. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? Pergunta. A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, o que acontece? Estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. Eu quis ler aqui, porque aí fica uma tradução meio difícil, toda a jactância que ele fala, mas na NVT ajuda bastante. Ele diz assim, caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, eu explicava isso para esse rapaz, a carne também é pretensiosa, a gente é muito pretensioso. A gente calcula, faz plano e às vezes a gente até ora, mas na verdade a oração é mais por uma obrigação, mais por um dever religioso. Tipo assim, não, eu quero que Deus chancele, eu quero que Deus confirme aquilo que eu quero. Estava conversando isso com um irmão na quinta-feira. A gente estava conversando, ele abrindo o coração, falando de um dilema que ele está vivendo, que ele precisa tomar uma decisão para atender um trabalho lá em Minas Gerais. E ele muito angustiado, ansioso, e ele falando como ele está usando para ouvir Deus, como ele está fazendo para ouvir Deus. Quais são os critérios, elementos que ele está usando. Aí eu fui falar, Dinho, eu estou vendo, se a porta fechar, eu vou entender que é Deus. Se a porta abrir, se a porta fechar, eu vou entender que é Deus, se a porta abrir também vou entender que é Deus. Deus vai estar direcionando, mais ou menos isso. Eu falei, cara, eu acho isso perigoso. Eu acho que a gente pode usar esse recurso, mas eu acho que a gente não deve fazer desse recurso o único recurso. Não deve fazer, porque, não sei se foi Franco, não sei quem que falou, eu ouvi esses dias, nós não somos como o gado, né? Que o gado vê uma porta aberta, um jumento. Lá no Nordeste você vê bem isso. Assim, o jumento ele vê uma porta aberta, ele vai entrando na casa. Porque é tudo junto assim. Às vezes é tudo junto, está na rua, assim, o jumento ele vê uma portinha aberta, mete a cabecinha assim, está na sala. E nós não somos jumento, nós não somos gado, a gente não tem que ver uma porta aberta e meter a cabeça. A gente tem que discernir, tem que buscar no Senhor entender. Eu entro nessa porta? Entro por essa porta ou não? Mas a questão é que nós somos pretensiosos e presunçosos. E Tiago diz aqui, não é boa essa sua pretensão, essa presunção de vocês. Vou ler de novo. Caso contrário, se a gente não fizer essa oração, na verdade é mais do que fazer essa oração. Esse texto aqui vale a pena falar um pouquinho dele. Aqui ele diz,
O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Na verdade, Tiago está falando aqui não do que a gente deve dizer simplesmente, né? Eu posso falar coisas certas, nas horas, inclusive, até apropriadas, porque eu sei o que eu tenho que falar, né? Muitas vezes é assim. Mas o coração, muitas vezes, não está um coração de verdade encaixado com aquilo que a gente está dizendo. O que o Tiago está falando é que a gente deve ter o temor de pensar assim: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Vamos observar tudo que vem acontecendo, as tragédias que aconteceram no início do ano, que esse ano foram demais, muitas tragédias. E toda hora acontece um exemplo, gente, que eu não preciso ficar citando aqui, sensacionalizar. Toda hora acontece um exemplo disso aqui, de que se o Senhor permitir, viveremos. Se Ele não permitir, se chegar a hora, já era, meu irmão. Acabou. A gente deveria ser mais cuidadoso. Antes de tomar algumas decisões pequenas e grandes, antes de calcular e antes de se planejar em determinadas situações. A gente precisa do conselho, confiar no conselho do Senhor para a nossa vida. Então, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. Estou imitando o Bolsonaro, não, só estou dando uma enfatizada. E toda presunção como essa é maligna. Maligna. Toda essa presunção é maligna. Então, ou seja, às vezes a gente está alimentando um troço dentro de nós que é maligno. E essas coisas geram pressão. Aí volta aquele assunto, né, da pressão do mundo. Nós começamos a ficar pressionados por causa dessas coisas. O que esse orgulho vai gerando em nós. E o homem carnal, como eu disse para vocês, que disse a ele, o homem carnal, ele é inseguro também. Como assim ele é inseguro? Tem vários exemplos na Bíblia interessantes que eu poderia usar aqui. Saul, quando foi ali cotado para ser rei, diz que ele ficou escondido atrás das bagagens, né? Um cara que depois se revelou um cara muito altivo, espírito altivo, inquebrantável. Antes ele começou assim, um cara inseguro. Você vê que ele já estava na carne desde aquela época. Essa insegurança é carnal. Mas me veio no coração um outro texto. Lucas, 19, versículo 16 ao 21. A parábola dos talentos. Não sei se vocês lembram, mas a parábola dos talentos fala que um senhor repartiu, como eu posso dizer, algumas responsabilidades com 3 tipos de pessoa. Um primeiro ele deu mais, o do meio ele deu um pouco menos que o primeiro, e o último ele deu uma coisa só, uma responsabilidade só. E aí, esse senhor volta para pedir contas. Como que foi essa situação, né? Como que está aí a responsabilidade que eu te dei? O que dá a entender é como se fosse um investimento mesmo, como se fosse um dinheiro. Tipo, vou dar um dinheiro, deixar aqui um dinheiro na tua responsabilidade, Wesley, outro na responsabilidade do Flávio, outra na do João. Dei um pouco para você, mais um pouco para ele, um pouco mais para o João. E aí eu volto para cobrar, para exigir. Aí diz assim: compareceu o primeiro diante do Senhor e disse assim, Lucas 19, versículo 16. Senhor, a tua mina rendeu 10. O primeiro lá que recebeu mais. Ele responde assim, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe, Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Aí deu mais ainda para esse cara. Veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A estes disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Esse já não recebeu tanto elogio assim.
Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei, embrulhada num lençol, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. O que me chama a atenção nesse ensino de Jesus, nessa parábola que Jesus ensinou, dá para extrair muita lição daqui, dá para extrair muita coisa boa, mas uma coisa que me chama a atenção é esse medo. Como que um cara, ele recebeu algo para que ele produzisse mais, ele enterra, ele não desenvolve, e aí depois vem o Senhor para exigir, óbvio, vai exigir para saber o que aconteceu, e esse cara diz que o medo freou ele. Essa insegurança é uma típica obra da carne na nossa vida. As inseguranças que nós temos. Porque nós, na verdade, olhamos para a nossa capacidade. A gente olha para a nossa capacidade e fica com medo. Ou se compara com as pessoas. A gente tem essa mania de se comparar muito com as pessoas. O medo trava. Eu vou dizer para vocês que, para mim, seria muito mais confortável não falar nada aqui na reunião geral. Os irmãos que são mais próximos de mim sabem que eu gosto mesmo de compartilhar na casa, me sinto mais à vontade. Mas para mim é um desafio muito grande. E eu sei que Deus às vezes exige que eu rompa esse limite. Para eu poder compartilhar assim e me expor. Para mim, eu estar aqui expor a palavra também é uma exposição da minha vida. Porque quando se eu falar uma abobrinha aqui, se eu falar uma besteira, eu posso ser criticado. E eu sei que tem muita gente que critica. As pessoas criticam. E a gente tem medo dessa crítica. A gente tem medo das pessoas. Vou lá para ouvir o Dinho. Fala sério. O Franco está viajando, Santa. Aí não vou. A gente tem medo dessa crítica, na verdade, por causa da nossa autossuficiência, do nosso orgulho. Nosso orgulho limita a gente a romper alguns limites. Então, mais ou menos isso foi a minha conversa com ele, só para explicar para vocês da onde que surgiu tudo isso, né? Essa confiança que eu vejo que algumas pessoas têm. E foi interessante que nessa mesma semana que eu conversei com esse irmão, eu conversei com outro irmão. E esse irmão já era o extremo oposto dele. Por isso ficou tão evidente. O cara pensando em morar fora, não sei o quê, mas sabe quando você vê assim que os planos são completamente difusos, assim, não tem como você fazer tudo. Se ele fizer o que ele estava pensando e disse algumas sentenças atrás, algumas frases atrás, não tem como ele fazer aquilo que ele disse algumas frases depois. Pensamentos difusos, assim, porque é tanta confiança na capacidade dele que ele nem consegue observar isso. O quanto que as coisas elas se chocam, inclusive, logisticamente, inclusive. Logisticamente não tem como você fazer tudo o que ele estava pensando. Você vê que é um cara pretensioso, com um problema grave de não enxergar a si mesmo. E ele tem muita certeza de que as coisas vão dar certo. É um extremo otimismo. Um otimismo até mesmo infantil, quando você vê. E, cara, isso também é um aspecto da carne. Para mim ficou muito evidente, assim, cara, os dois extremos ali. Falei, cara, tanto ele quanto esse confiam em si mesmo. Na verdade, eles têm esses dilemas porque eles confiam em si mesmo. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte. O Franco uma vez fez uma pergunta numa pregação dele, não sei qual, que ele perguntou assim, qual era o pecado dos fariseus? Vocês lembram? Ele falou isso muitos anos atrás e falou sobre hipocrisia. Não lembro qual é o nome da mensagem, eu sei que me marcou. Ele fala ali sobre os fariseus hipócritas, quando Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, né? E eu, pensando sobre esse assunto, eu cheguei à conclusão seguinte, existe um outro pecado dos fariseus, eu sei que eles são pecadores mesmo como nós, mas um outro pecado que me identifica muito com os fariseus. A gente sabe que tinha gente de todo tipo perto de Jesus.
tinha religioso, né? Eles não estavam tão perto, mas sempre que podiam estavam por ali para poder ouvir, blindar as pessoas. Tinha multidão e tinha os discípulos. Tinha mais classe de gente lá. É que a gente sintetizou há muitos anos isso aí: multidão, fariseu religioso e discípulo. E tem um trecho em João, no Evangelho de João, que demonstra para mim o pecado dos fariseus. Um dos pecados mais complicados dos fariseus, eu vou explicar para vocês por quê. Então, qual era o pecado dos fariseus, além de sua hipocrisia? Alguém saberia aí? Alguém arriscaria dizer? Pensando naquilo que a gente já falou antes. Arrisca dizer, Juliel? Qual o pecado assim que expõe muito os fariseus? Expõe demais os fariseus. Deixa muito claro. Eu vou ler para vocês aqui, vou ler com vocês o capítulo 9 de João, do Evangelho de João. João capítulo 9, versículo 39 a 41. Diz assim: o contexto era que Jesus tinha curado um cego. Esse era o contexto. E para variar, eles estavam ali criticando, querendo pegar no pé de Jesus, por que ele tinha curado e tal, que autoridade que era. Sempre tinha uma discussão. Se Jesus fazia uma coisa, era uma discussão, se fazia outra, era discussão. Então, começa assim, versículo 39, diz: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem o quê? Cegos. Caramba, difícil, hein, de entender isso aqui. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Eles fazem pergunta para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos o quê? Subsiste o vosso pecado. Está aqui, talvez, uma das expressões mais claras da nossa carnalidade. A gente achar que enxerga alguma coisa. Achar que a gente vê alguma coisa. E os fariseus, eles caem exatamente nisso aqui. Nós vemos, porque vocês dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eles não se enxergavam, não enxergavam a si próprios. Eles tinham uma dimensão diferente deles. Então Jesus culpabiliza eles ali, palavra bonita, né? Culpabiliza. Faz com que diz que eles se tornam culpáveis quando eles dizem que enxergam. Só que qual é a condição para a gente ter revelação de Jesus? Alguém sabe ou não? A condição que Jesus coloca, e que fica muito claro, ele diz assim: bem-aventurados os pequeninos. Porque eu te louvo, Pai, porque o Senhor ocultou as coisas, as revelações, as grandes revelações do teu reino, o Senhor ocultou daqueles que acham que enxergam, daqueles que acham que veem, e deu a maior revelação aos pequeninos. Se você pegar Isaías 61, versículo 1, quando o profeta ele fala sobre a missão de Jesus, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar. Como é que diz? O Espírito Santo de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e por aí vai. Se você for buscar entender quem são essas pessoas aí, você vai entender que, na verdade, Jesus, a missão de Jesus, o Espírito do Senhor estava sobre ele para alcançar aqueles que eram simples a ponto de crerem na mensagem dele, eram simples para aprender com um carpinteiro, com um jovem, um garoto, um menino que não sabia nada, que todo mundo conhecia ali, via ele ali. A gente sabe de onde esse garoto é, pô.
filho lá de José, de Maria, depois seus irmãos, papai, aquela coisa toda. A condição de revelação é que as pessoas fossem de verdade simples e humildes, não tivessem tanta certeza, tanta convicção, aquela convicção de si mesmo, de si para si. Essa era a condição que Jesus enxergava para alcançar as pessoas, a ponto dele dizer o seguinte, quem precisa de médico não são os sãos. Lembra? Ele diz isso, não sei se eu coloquei isso aqui. Eles não se enxergavam, eu vou voltar nesse ponto, mas eles não se enxergavam. Os fariseus não se enxergavam a si próprios. Olha Lucas 11, 52, para completar o que eu estava dizendo antes. Lucas 11, 52, diz assim, que aflição os espera, especialistas da lei, intérpretes da lei, né? Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, essa é a minha versão NVT, impedem que outros entrem. Olha que coisa interessante. Olha como a carnalidade daqueles homens, se a gente pode dizer assim, olha o que ela afetava. Afetava outras pessoas, porque eles nem entravam no reino e nem impediam ainda que outros entrassem. Mas por quê? Porque eles eram detentores, de toda a ciência, do conhecimento. Achavam que sabiam tudo. Aí é aqui que eu me identifico. A carne, minha carne, assim como a carne dos fariseus, me faz muitas vezes achar que eu sei tudo. Eu não preciso ouvir outras pessoas que, na verdade, o que as pessoas dizem é meramente um complemento daquilo que eu já enxerguei. Não sei se você já se viu assim. Não, eu enxergo, eu tenho conhecimento, eu sei. Tem pessoas que você senta assim, você começa a tratar algumas coisas assim, fala, repreender às vezes, chamar atenção, animar, exortar. Não, eu sei isso aí. Não, isso eu sei. Aí dá vontade de parar tudo. Tu sabe de tudo, cara. Então por que você não pratica? Se você sabe tanto. Se fosse você, teria vergonha de dizer que eu sei, pô. Às vezes a gente fala por expressão, né? Eu sei. Mas essa coisa de saber tudo é uma expressão do orgulho da nossa carne muito violenta, muito complicada. Mateus 9, versículo 10 a 12. Eu falei que eu expor a palavra para vocês, então eu gosto de ler os textos e deixar a palavra nos ensinar. Mateus 9, versículo 10 ao 12. Diz assim, e sucedeu que estando ele em casa, à mesa, Jesus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, está aqui o que eu citei, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que a gente pode dizer? O que a gente pode aprender com essa carnalidade dos fariseus? Assim, eles não viam a sua própria necessidade. Isso acontece com a gente. A gente não enxerga. Às vezes tem um irmão que está tentando te ajudar, ele está te arguindo, questionando teus motivos, questionando por que você andou assim, mas para te ajudar, você sair daquela condição, você aprender com o coração manso e humilde de Jesus, e às vezes a gente se tranca, a gente começa a argumentar e querer explicar que não, a gente é melhor do que aquilo que ele está achando. A gente não enxerga muitas vezes a nossa própria necessidade. A gente não reconhece que nós somos desequilibrados também, como o Jamir falou da cadeira lá uma vez. Eu gosto dessas figuras do Jamir, das parábolas do Jamir. A cadeira aqui tem que ter 4 pés, porque senão se desequilibra. Isso é uma realidade. O pretensioso, falando do pretensioso, ele não se enxerga como convém. Romanos 12 tem uma advertência muito interessante, acho que Romanos 12, 3, que diz que não pense cada um de uma forma equivocada de si mesmo, como que está lá, Romanos 12. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, dentre vós, que não pensem
o quê? De si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. As nossas pretensões impedem a gente de nos enxergar como convém. E eu listei isso dentro do pecado dos fariseus, tem tudo a ver com a gente. Mas aqui eu chego no ponto que eu queria chegar, e a reflexão é: o que Deus é capaz de fazer para quebrar esse negócio? O que Deus é capaz de fazer para que se quebre a autossuficiência humana? Quem pode... Não vou pedir resposta, porque senão vai ficar uma confusão, né? O que Deus é capaz de fazer? Gente, isso está tão claro para mim. A gente tem pastoreado uma situação de uma pessoa assim que Deus tem, cara, moído. Levado ele a um extremo assim, de uma disciplina física. A gente não consegue crer que Deus é capaz de ir conosco, de tocar no nosso corpo e nos dar uma disciplina física, nos dar uma condição mesmo que a gente sinta no nosso corpo, que a gente sinta na nossa carne, esse quebrantamento, essa vara, tipo assim, ó, cara, alguma coisa tem que te frear, meu irmão, alguma coisa você precisa quebrar essa autossuficiência. E esse irmão, ele teve um sonho muito engraçado, que ele se via numa moto assim, e aí ele estava numa moto, na garupa da moto, ao mesmo tempo ele dirigia, e aí, ao mesmo tempo que ele dirigia, ele entrava num lugar, assim, via um monte de cachorro atrás dele, então ele dava soco no cachorro e tal, e uma confusão no sonho, e aí acabava o sonho, assim, e era muito claro o discernimento do sonho, que era assim é a tua vida. Você quer pilotar a motinha da tua vida aí, você não consegue, você está lutando com a tua própria força. Você quer lutar ali com os cachorros, e a tua vida vive nessa constante perseguição. Na verdade, esses cachorros é a tua carne. E tinha outros elementos para eu poder crer nessa interpretação do sonho. Não vou falar isso tudo porque, né, vamos ver se um dia ele compartilha com a gente. Daqui a pouco vocês descobrem quem é. Mas o que Deus é capaz de fazer? Eu sei que Deus, ele quer quebrar essa autossuficiência humana, gerando em nós humilhação. Por que não? Humilhação. Ele vai fazer a gente ser humilhado, ou a gente se humilhar. É melhor se humilhar, né? Ele quer que a gente se humilhe. A disciplina física é muito real. Isso está acontecendo com esse cara. A história do meu pai fala isso abertamente, né? Meu pai tem a certeza, eu contei isso para ele, meu pai tem a certeza que aquela condição dele física atual, meu pai teve um problema, ele teve um acidente vascular numa cirurgia que deixou ele hemiplégico, ficou com metade do corpo parado, e aí ele, com algum esforço, terapia, aquela coisa toda, fisioterapia, ele conseguiu reabilitar, mas ele perdeu parte dos movimentos. Mas só que, cara, vocês que... Eu acho que não tem ninguém aqui que conhecia meu pai antes, a não ser Cristiano e Paz. Meu pai era aquele cara assim, ele subia no poste, resolvia não sei o quê. É síndico, meu pai é síndico. Meu pai assim, encarna a síndrome de síndico fácil. Ele resolve tudo, dá ordem, gosta de mandar, os pedreiros, não sei o que, aquela coisa toda assim, Meu pai é assim. E aí... Eles estão zoando. Mas meu pai, ele sempre foi esse cara muito ativo, e o vigor dele sempre foi uma confiança dele muito grande. Concorda com isso, mano? Meu pai sempre confiou muito no vigor dele. Meu pai é aquele cara que acha... não, meu pai dirige bem, mas é que ele gosta de dirigir pra caramba, que não sei o quê, todo agilizado. Meu pai é esse cara que resolve tudo. Se deixar, minha mãe não faz nada. Meu pai vai no mercado, vai no banco, vai não sei o quê, resolve tudo para minha mãe. E a gente até fala: pai, vai devagar, estou expondo ele aqui, mas tudo bem. Pai, vai devagar, porque daqui a pouco o senhor morre aí, fica minha mãe vai ficar dependente, como vai ser, né? A gente fala às vezes assim com ele, mas quando meu pai recebeu esse toque de Deus lá em 2002, cara, meu pai ficou muito profundamente quebrado, literalmente. Eu lembro que ele saiu muito desfigurado, então assim, o olho dele estava torto, um olho para um lado, outro para o outro, todo desfigurado.
Era outra pessoa, eu não reconheci meu pai. Mas meu pai, o espírito dele ainda não tinha alcançado o que Deus estava querendo produzir. Então eu lembro que meu pai fez a gente levar, então eu levei meu pai assim, pendurado, coloquei ele no carro, ele queria ir para o culto da igreja. Não porque ele queria que os irmãos vissem que ele estava bem, que não era assim também, mas meu pai estava muito quebrado, ele não tinha condições de ficar indo para o culto, né? A gente chama para reunião. Meu pai fez questão de ir. Eu lembro que a gente tirou ele do carro, lembra disso? Não quis usar cadeira de roda. Não, que cadeira de roda? Não, dá para andar aqui, tá tranquilo, não sei o quê. E meu pai é esse cara, gente. Você vê aquela carinha dele de bonzinho, de vovozinho agora, mas meu pai é esse cara. E ele tem a certeza que Deus usa essa circunstância para quebrantá-lo. Porque já quebrado por Deus, com a patinha dele já quebradinha, porque a patinha dele da esquerda é meio... Ele não consegue fazer as coisas, então ele anda meio que segurando aqui, ele é meio travadinho com isso aqui, né? Hã? A patinha, porque ele é uma ovelha, gente. Pô, vocês estavam pensando o quê? Não, ele é uma ovelha. E aí, ele é um pastor também lá no Rio de Janeiro, mas antes de ser pastor, ele é uma ovelha. Então, por isso que ele está com a patinha do Supremo Pastor, que é Jesus. Mas ele ficou com a patinha dele quebrada e meu pai demorou muito para entender, e até hoje ele sofre com isso. Às vezes eu vejo que ele fica naquela luta assim de murmurar e de ao mesmo tempo louvar a Deus, porque às vezes ele fica com raiva que ele não consegue dirigir à noite, que ele já sente aquelas limitações mesmo do corpo humano também, né? Afinal de contas, já 60 anos, e ele sente muito isso. Mas Deus foi capaz e é capaz de disciplinar alguém fisicamente. Nós cremos nisso? Talvez tenha alguém aqui que não creia nisso, ou talvez ache que isso nunca vai acontecer, mas eu não sei qual é o nível da autossuficiência, da carne, como ela está forte ou não dentro de você. Então, tem uma história em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 15, vai mostrar essa história. Acho que não precisa mostrar essa história, que eu acho que a história do meu pai é um bom exemplo. História viva aqui, real agora, não que essa não seja. Essa história de 2 Reis, que é a história de Naamã. Quem já ouviu falar em Naamã? Naamã era um oficial sírio, um cara respeitado por todos. E esse cara pega uma doença, e quem conhece aí esse trecho da palavra, você observa claramente assim, os detalhes, como Deus usou, como Deus fez na vida de Naamã. Foi uma serva de Naamã, uma empregada, que era judia, que ouviu que ele estava com problema e falou, tem um profeta lá na minha terra, tem um profeta em Israel lá. E esse cara, quando pede a Deus, as coisas acontecem. E você vê que, na verdade, toda aquela enfermidade, aquela doença, foi uma iniciativa de Deus de fazer com que Naamã se arrependesse do orgulho, que Naamã descesse, se quebrantasse. Você vê que Deus, ele toca mesmo. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, de quando a gente está doente, a gente vê a nossa fragilidade, não é isso, Phelps? 70, 90 dias aí já ruim, né? De resfriado, uma virose atacou ele, ela está igual um pato rouco. 60 dias, por aí. Muito tempo, a gente fica debilitado. Então, é possível Deus fazer isso. Mas eu penso que aonde Deus quer chegar com a gente, nisso tudo, Deus quer que a gente se frustre. Não quero ser apedrejado, né, porque talvez eu fale uma heresia aqui para alguns de vocês, mas Deus quer que a gente se frustre consigo mesmo. Na verdade, a gente só começa a ficar mais útil na mão de Deus quando a gente começa a olhar para a gente e se frustrar. Quando a gente se frustra. Em Mateus 26, 35, conta a história. É 26 ou 16? Agora eu estou na dúvida aqui se eu coloquei o texto certo. Mas os discípulos, eles têm cada um tem uma peculiaridade assim que ensina a gente, mas Pedro,
é aquele cara que todo mundo sabe que falou que não ia negar Jesus. Não foi assim? Senhor, de maneira nenhuma isso pode acontecer contigo. Eu vou estar contigo até a morte. E eu creio que Pedro estava sendo sincero ali, sincero, porém errado. Tem um livro. Tem um livro que escrito, não sei por quem, é muito antigo, tinha lá na biblioteca lá do meu pai, sincero, porém errado. Cara, muito sincero, mas não conhecia ele mesmo. Fazia ousadas asseverações. Sabe o que é fazer uma ousada asseveração? Tem gente que fala assim, isso aí é isso. Aí fala assim, fala, coloca. Hã? Às vezes não precisa dizer isso, mas fala assim, a gente fala coisas, te dá certeza de coisas. Que na verdade a gente não tem condição nenhuma de afirmar e dizer que é. A gente tem estudado lá com os irmãos na igreja que está se reunindo na casa de Luiz e de Laísa, no Jardim das Américas, sobre os nossos compromissos. E tem um compromisso da sinceridade, onde a gente reafirma o nosso compromisso com a honestidade, se não me engano. E nesse compromisso da honestidade é muito interessante, porque eu posso ser honesto com você, falar uma coisa sobre você, uma coisa que eu estou vendo em você, uma coisa que você faz, uma coisa até mesmo no teu coração, mas aquilo é a forma como eu vejo. É a verdade, é a forma como eu enxergo a situação. Então, nesse compromisso está escrito lá, inclusive assim, embora sejamos honestos uns com os outros, isso não significa que aquilo é a expressão da verdade. Você entender? Você ser honesto com alguém, você dizer para a pessoa, poxa, Samuel, eu vejo você assim, cara, e tal, minha visão sobre você é essa aqui. Tu fez isso aqui, tal. Mas aquilo que eu estou falando para ele pode não ser toda a verdade. Pode ser a verdade parcial. Mas às vezes a gente chega para conversar com algum irmão, com algum amigo, a gente fala, não, você é isso. Você, sei lá o que a gente chama. Não vou dar exemplo aqui para não viajar na maionese, mas às vezes a gente faz isso, tipo, ousadas asseverações. É isso, confia, aquela coisa de novo, de confiar no seu próprio entendimento. E aí acontece um negócio muito legal com Pedro. Quando Jesus ressuscita, vocês sabem da história, acho que a maioria de vocês sabe, na verdade, quando Jesus é levado preso, Jesus fala para Pedro sair, tipo assim, não, é comigo o negócio. Jesus assume a bronca, e aí Pedro, de lado, ele tenta ainda cortar lá a orelha de Malcolm, tenta, não corta, e aí Jesus repreende ele, e ali acontece ali uma divisão, na verdade todos os discípulos fugiram, e Pedro caminha lá, ele tenta meio que escoltar Jesus e chega lá no quintal de Caifás, e lá ele é questionado, inquirido, ouvi essa palavra esses dias, inquirido, e aí ele nega Jesus. Ali, quando o galo canta, a gente sabe que aquela frustração bate, aquela melancolia, aquela depressão bate em Pedro, e aquela melancolia e depressão era necessária para Pedro ver, se enxergar, cara, sei de nada. Essa é a verdade. Na verdade, ele ficou sentindo um traidor, né? Eu sou um traíra. Quando Jesus ressuscita, ele fica até com vergonha de encontrar Jesus. Lembra? Que Jesus tem que falar, chame os discípulos e a Pedro, fala para Maria. Né? Mas no capítulo 21 de João, no finalzinho ali, no apagar das luzes, quando Jesus está prestes a voltar para o Senhor, para o Pai, ele tem uma conversa que ele apacenta Pedro. Vocês devem lembrar dessa conversa também. E ali Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. E Pedro, na última vez, ele responde de uma forma que eu gosto muito. Eu já me vi assim, respondendo isso para Deus assim, em algum momento. Respondendo também para alguns irmãos quando questionado. Tipo, cara, não sei o que está no meu, não sei de mim. Porque Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? Aí ele, amo, Senhor, sabe que eu te amo. Diz que a palavra é diferente, né? Diz que ele começa falando, ele fala de filéu primeiro, depois filéu,
Alguma coisa assim. Eu sei que a palavra que ele usa ali para amor são palavras diferentes, que denota assim, um tipo de compreensão do amor diferente. Eu sei que ele é questionado a primeira vez, a segunda. Jesus fala a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu... Na terceira, Pedro fica assim, murcho, e responde, Senhor, só tu sabes. Só o Senhor sabe. Quem sabe no nosso coração? É Ele. Na verdade, isso fazia parte do treinamento, né? Sabe aqueles filmes policiais que o cara coloca o parceiro dele mais inexperiente numa missão, aí o cara se dá mal, mas o cara se mantém fiel e tal, e aí no final ele descobre que era tudo uma questão do treinamento, tudo envolvia o treinamento. É mais ou menos isso que aconteceu com Pedro. Ele precisava se frustrar para se tornar um discípulo de verdade, para se tornar um apóstolo, um enviado. Como que Jesus ia enviar um cara que era tão cheio de saber de tudo, um cara que tinha certeza de tantas coisas? Ele precisava de um cara quebrantado e dependente do Espírito Santo, pô, que ia ouvir a voz do Espírito Santo, que ia saber o momento, isso que está acontecendo aqui agora é o cumprimento da profecia de Joel, que diz, tal, papá. Tinha que ser um cara quebrantado, sensível ao Espírito Santo para poder fazer o que Pedro veio fazer depois. Eu queria finalizar dizendo o seguinte, que nós só nos tornamos verdadeiramente úteis aos propósitos de Deus. Aí eu volto lá na minha conversa com esse rapaz, que a questão não é você se empoderar, tipo, tudo posso naquele que me fortalece, e o cara virar o Power Ranger, porque os cristãos muitas vezes têm essa... Não, agora eu vou enfrentar os demônios, vou pisar na serpente. Não, agora... Isso tudo é real, mas para que isso? Para quê? Deus tem uma obra. Deus tem algo para fazer em nós e fazer através de nós que não é necessariamente aquilo que a gente pensa. Então ele precisa quebrar a nossa autossuficiência. Ele precisa. Eu coloquei até aqui uma coisa que Jesus expressa, vamos ver se dá tempo. Em João 2,23, esse texto acho que vale a pena. Ele diz assim, Jesus dá um testemunho sobre a raça humana. Esse testemunho eu acho que falta um pouco para nós. A gente alinhar a nossa mente, os nossos valores com os de Jesus. Olha como Jesus via o homem. Ele via assim, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Aí diz assim, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o quê? Ora, questão de lógica aqui. Se ele mesmo sabia exatamente o que era a natureza humana, então ele não se confiava a eles, ou seja, Jesus não confiava na carne, na natureza. A gente pode definir essa coisa assim, da pessoa carnal, do cristão carnal, a gente pode definir como alguém que segue simplesmente as suas inclinações naturais, sua compreensão natural, sua capacidade de raciocínio, e se fundamenta nisso. Agora, como discernir a confiança em Deus da confiança em si mesmo, para terminar? Primeiro, a gente precisa reconhecer a nossa incapacidade. 2 Coríntios 12, versículo 10, Paulo fala sobre a fraqueza dele. O que está escrito lá? 12, 10. 2 Coríntios 12, 10. Diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então o quê? Sou forte. Ele captou a nossa fraqueza, reconhecer a nossa incapacidade. Considerar tudo como perda. A gente pode aprender com Paulo também. Como assim considerar tudo como perda? Em Filipenses lá 3, versículo 8, ele fala isso aqui, eu considero tudo como perda. Mas o que ele estava dizendo?
eu sou um cara estudado, eu sou um cara que conhece um monte de coisa, eu sou um cara que entende um monte de coisa, mas eu considero, quer saber? Considero tudo isso como perda. O que ele fala? Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e o quê? E as considero como refúgio. Sabe o que é refúgio, né? Refúgio é lixo. É um lixo que sobra da purificação da prata, para ganhar a Cristo. Então, considerar tudo como perda, como refúgio. Como discernir também a confiança em Deus da confiança de si mesmo? Não crucificando a carne e as suas paixões. Paulo fala isso também aos Gálatas 5, versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências é desejos. Os que são de Cristo, a gente fala aí, eu sou de Cristo. Então, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que mais? Não confiar na carne, não confiar nela. Filipenses 3:3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, como discernir a confiança em Deus da confiança em si mesmo? Simplesmente praticando isso aqui. Eu sei que o Espírito Santo vai nos conduzir a praticar, Ele quer nos conduzir a praticar isso aqui. Eu estou dizendo. Mas agora é para encerrar mesmo. Para que a gente frutifique, para que a gente dê os frutos que Deus espera, é necessário a gente crucificar isso tudo que a gente está falando, essa autossuficiência. João 12, versículo 20, conta lá a história, a partir do 20, quando os gregos querem ver Jesus. Vamos ler. Eu acho que vale a pena a gente refletir nisso. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram Jesus. Porque eles se juntaram assim, vamos lá falar, vamos ver o que vai dar. Vamos falar com Jesus. E aí, 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, a gente esquece às vezes dessa parte aqui. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Que odeia a vida nesse mundo. É um negócio polêmico. Quem ama, agora, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Pode seguir. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mais precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Então, interrompeu a oração, Jesus parou de orar. Naquele mesmo instante, uma voz do céu rompeu lá tudo que estava acontecendo e disse assim: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Pode seguir. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, outros diziam foi um anjo que lhe falou. Na verdade, tudo que nós falamos aqui resume numa coisa: a carne quer a glória para si. A carne quer sempre sair vencendo. O Espírito,
que está em nós vai fazer com que a gente glorifique o Pai. Deus interviu nessa situação, o Pai interviu nessa situação. Quando Jesus parece que meio que se esconde dos gregos, e a gente pode aqui viajar nos motivos de Jesus, por que aconteceu isso. Franco crê que é porque os gregos iam dar uma notoriedade para Jesus tremenda, uma fama para Jesus muito grande, que não era o momento. Pode ser, eu acho que isso tem tudo a ver. Mas o que é mais interessante é que o Pai interrompe a situação e diz, eu já te glorifiquei e vou te glorificar ainda mais. Eu acredito que por causa dessa atitude de Jesus, a atitude de crucificar. Você quer ver um exemplo de alguém que se crucifica a própria carne? Aí, ó. Jesus, em diversos momentos, a gente só pensa na crucificação de Jesus, naquele momento lá que ele está no madeiro, mas a crucificação de Jesus começa quando ele se esvazia. Ele se esvaziou. A gente precisa compreender o que é crucificar a nossa carne, porque senão, gente, a gente vai dar murro em ponta de faca, aí a nossa experiência, nossa caminhada com Deus, essa nossa relação com Deus vai ser uma relação muito frustrante. Se a gente não aprender a crucificar, se a gente não tiver essa intenção diariamente. Eu sei que eu não estou falando nada aqui totalmente novo, para a maioria de vocês, para a maioria de nós aqui, tudo isso é muito antigo. A Bíblia é muito antiga, né? Então as verdades contidas nela são muito antigas. A gente precisa de revelação para compreender. Eu vim para cá e eu vim orando ao Senhor, eu estava tomando banho e o Espírito Santo me encheu meu coração de que, cara, corações que entendem o valor de uma vida crucificada vão fazer com que o reino de Deus se fortaleça, se expanda e alcance outra proporção. Outra proporção. Um dos nossos desejos, um dos meus desejos, é que Deus faça isso através de nós. Eu sei que Deus está com essa intenção, com esse desejo de nos alcançar aqui, de mostrar para a gente como uma catástrofe, a gente se apoiar no próprio entendimento, na própria carne, e a necessidade urgente da gente aprender isso, aprender a crucificar a carne todos os dias. Amém? Eu queria orar com todos vocês. Eu não tenho nenhum apelo assim, nenhuma chamada específica, nenhum desafio específico. Na verdade, o desafio é para todos nós, que é o arrependimento dessa autossuficiência bizarra que a gente tem. É uma autossuficiência muito bizarra. Por que eu digo bizarra? Os frutos, as bênçãos que tem da gente aprender a crucificar a nossa carne, elas são tão maravilhosas, só que a gente só vai desfrutar depois que a gente passar por momentos que são difíceis, que a gente tem que dizer não, que a gente tem que, como Jesus ali, se esquivar de determinadas coisas. Eu queria te convidar a fazer essa oração assim para Deus. Senhor, me ensina como praticar isso, como colocar isso na prática, como considerar, como que eu faço para considerar a minha vida, considerar tudo que eu tenho como refúgio, como que eu faço para deixar de confiar na minha força, sendo que eu só vivo assim, eu só não consigo fazer diferente. A coisa está dentro de mim, assim como o etíope não pode mudar a cor de sua pele, assim como o leopardo não pode arrancar suas manchas, assim o pecado, assim essa dependência do intelecto, do vigor físico, da nossa própria capacidade está em nós. Está em nós. E eu espero de todo o coração
que entre nós não seja necessário haver Deus não precisa assim usar de uma medida mais forte. A gente sabe que isso vai acontecer, não tem para onde correr. Mas eu lembro de Provérbios que diz assim, 29, diz que o homem que é repreendido muitas vezes endurece a sua cerviz, ele vai ser quebrado sem que haja cura. E ser quebrado sem que haja cura é um negócio que eu não quero saber o que é. Eu não quero experimentar isso na minha pele. A gente precisa temer, porque se o Senhor nos considera como filhos, Ele vai levar as últimas consequências, a correção, o ensino, a instrução, a disciplina. A gente pode até fugir e querer viver uma vida superficial com Deus, mas ali Ele vai estar. Provérbios, Salmo 139. Por mais que eu fuja, que eu monte minha cama no mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Não tem como fugir do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos clamar nessa hora, Pai, para que o Teu Espírito revele essa palavra, revele tudo que foi dito, e que apesar de nós, Senhor, apesar da nossa limitação para comunicar a Tua palavra, o Senhor use aqui através do Teu Espírito essa Tua palavra para nos confrontar, para nos corrigir, para nos mostrar, mas principalmente para nos quebrantar, Senhor. Nós carecemos aprender esse tema, carecemos crucificar a nossa carne, entender que o que importa é que o Teu Filho Jesus viva através de nós. Cristo vive em mim, e agora não vivo, mas eu. Senhor, faz isso acontecer de verdade nas nossas vidas. Multiplica aqui pessoas que vão viver essa realidade, vão multiplicar a Tua vida, que vão ser como rios de águas vivas para abençoar tantas pessoas, Senhor. Tantas pessoas. No nome de Jesus, desperta aqui corações hoje. Incendeia, Senhor, os nossos corações, para que a gente seja esse canal do Teu fluir. No nome de Jesus, nos ensina esse tema. Traz luz para o nosso coração, Pai. Essa é a minha oração no nome de Jesus.